Existe uma diferença silenciosa, mas brutal, entre humildade verdadeira e humildade excessiva. E essa diferença, embora pareça pequena para quem observa de fora, pode definir o destino financeiro inteiro de uma pessoa. Muita gente foi ensinada a acreditar que para ser boa precisa se diminuir, que para ser aceita precisa falar baixo demais, que para parecer humilde precisa esconder o próprio valor, que demonstrar ambição é arrogância, que cobrar mais é ganância, que desejar abundância é egoísmo. E sem perceber, vai construindo uma prisão mental decorada com palavras bonitas, mas que continua sendo prisão. Napoleon Hill entendeu algo que pouca gente tem coragem de admitir. A pobreza nem sempre começa na falta de dinheiro. Muitas vezes, ela começa na maneira como a pessoa se posiciona diante da própria grandeza. Porque quando alguém internaliza a ideia de que deve sempre recuar, sempre ceder, sempre se anular, sempre parecer menor do que realmente é, essa pessoa não apenas limita sua voz, ela limita sua capacidade de receber, limita sua força de decisão, limita sua ousadia, limita sua autoridade e, no fim, limita sua prosperidade. No fundo, existe uma programação invisível atuando em muitas mentes. A crença de que brilhar incomoda, de que crescer provoca rejeição, de que enriquecer atrai julgamento. Então a pessoa começa a se sabotar de formas que parecem virtudes. Ela não fala do próprio trabalho com convicção porque acha feio se promover. Ela não cobra o preço justo porque quer parecer simples. Ela não assume posição de liderança porque pensa que deve esperar ser reconhecida primeiro. Ela não entra em certos ambientes porque sente que ainda precisa pedir permissão para existir. Ela não declara o que quer porque teme parecer presunçosa. E assim, pouco a pouco, vai vestindo uma humildade que não liberta, só enfraquece. Hill jamais ensinou que a arrogância constrói riqueza, mas ele mostrou com clareza que o mundo responde à imagem mental que você sustenta sobre si mesmo. E se dentro da sua mente você continua se vendo como alguém que precisa diminuir a própria presença para merecer amor, aprovação ou segurança, o dinheiro percebe isso, as oportunidades percebem isso, os relacionamentos percebem isso, o mercado percebe isso. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, quando alguém ainda não autorizou a própria expansão. Humildade verdadeira não é se colocar para baixo. Humildade verdadeira é reconhecer que você ainda está crescendo sem negar o valor que já possui. É entender que sempre há o que aprender, mas que isso não te obriga a falar de si como se fosse irrelevante. É ter disciplina para ouvir, sem perder a coragem de agir. É saber que ninguém é maior que a lei do esforço, da fé aplicada e da mente direcionada. Mas também saber que você não foi criado para viver rastejando emocionalmente diante da vida. O problema é que muita gente confundiu humildade com autodesvalorização, confundiu modéstia com medo de ser visto, confundiu gentileza com submissão, confundiu prudência com encolhimento. E essa confusão custa caro, custa anos, custa energia, custa negócios, custa respeito, custa clareza, custa dinheiro. Pense em quantas pessoas talentosas existem hoje vivendo abaixo do próprio potencial, porque nunca aprenderam a sustentar a própria importância sem culpa. Elas estudam, trabalham, se dedicam, ajudam todo mundo, resolvem problemas, entregam valor. Mas quando chega a hora de se posicionar, travam. Quando chega a hora de dizer quanto valem, hesitam. Quando chega a hora de tomar o espaço que merecem, recuam. Quando chega a hora de negociar, pedem desculpas por existir. Isso não acontece porque lhes falta competência. Acontece porque, em algum nível, elas associaram visibilidade com risco, força com arrogância e prosperidade com desconforto moral. Hill falava que o desejo é o ponto de partida de toda realização.
Mas o desejo só produz riqueza quando vem acompanhado de decisão, autoconfiança e persistência organizada. Uma pessoa que deseja prosperar, mas continua psicologicamente treinada para se diminuir, entra em conflito interno. Ela quer crescer, mas se sente culpada quando começa a aparecer. Quer ganhar mais, mas se sente desconfortável ao cobrar. Quer liderar, mas teme ser mal interpretada. Quer viver em abundância, mas ainda carrega a fantasia de que escassez a torna mais pura, mais boa, mais digna. Essa é uma armadilha emocional muito profunda, porque a humildade excessiva costuma ser elogiada. As pessoas dizem que você é uma pessoa boa, simples, sem vaidade, fácil de lidar. E isso alimenta uma identidade que por fora parece bonita, mas por dentro está impedindo a expansão da sua vida. Nem toda aprovação é bênção. Às vezes, o mundo aplaude justamente a versão de você que nunca ameaça ninguém, nunca ocupa espaço demais, nunca cobra o que merece, nunca rompe padrões, nunca se torna grande o suficiente para gerar desconforto em quem escolheu permanecer pequeno. E se você não percebe isso a tempo, começa a se orgulhar da própria limitação. Começa a fazer da invisibilidade uma identidade. Começa a chamar de paz aquilo que na verdade é medo. Começa a chamar de humildade aquilo que no fundo é recuo. Começa a chamar de desapego aquilo que na verdade é incapacidade de acreditar que pode receber muito. Napoleon Hill entendia a mente como um campo de comando. O que você repete emocionalmente, você fortalece. O que você aceita sobre si, você manifesta em comportamento. O que você acredita merecer, você tolera ou rejeita na prática. E por isso a pobreza pode sobreviver até em pessoas esforçadas. Porque esforço sem expansão de identidade gera cansaço, não transformação. Trabalho sem reposicionamento mental pode até gerar algum alívio temporário, mas dificilmente constrói prosperidade estável. Há pessoas que trabalham muito e continuam com vida financeira travada, porque, no fundo, ainda pensam como alguém que não se sente autorizado a ter muito. Continuam aceitando pouco, cobrando pouco, esperando pouco, pedindo pouco, sonhando pouco. Não porque realmente desejem pouco, mas porque aprenderam que querer demais é perigoso. Talvez alguém tenha te ensinado, direta ou indiretamente, que pessoas simples não falam de dinheiro, que gente humilde não sonha alto, que quem se valoriza demais vira metido, que é mais seguro ficar no seu canto, que basta ser honesto e trabalhar duro, e o resto virá naturalmente. Mas Hill mostrou que honestidade sem propósito definido não basta. Trabalho duro sem direção mental não basta. Boa intenção sem autoconfiança não basta. Você precisa se tornar internamente compatível com a realidade que deseja viver. E isso inclui abandonar a necessidade de parecer pequeno para ser aceito. A riqueza exige estrutura emocional. Exige que você sustente a visão de si mesmo como alguém capaz de administrar mais, servir mais, resolver mais e, por isso, receber mais. Exige que você pare de associar humildade a autossilenciamento. Há uma diferença entre ser discreto e ser apagado, entre ser educado e ser submisso, entre ser acessível e ser fácil de explorar, entre ter fé e esperar indefinidamente, entre reconhecer suas limitações e transformar isso em desculpa permanente para não avançar. A humildade saudável te mantém ensinável. A humildade excessiva te mantém dependente da validação alheia. A humildade saudável abre espaço para aprendizado. A excessiva fecha a porta para a liderança. A saudável te conecta à realidade. A excessiva te desconecta da sua potência. E uma das razões pelas quais tantas pessoas permanecem financeiramente pequenas é porque ainda acreditam que crescer exige pedir desculpas. Veja como isso aparece na vida real. A pessoa tem talento, mas não divulga. Tem resultado, mas não mostra. Tem capacidade, mas não assume.
Tem conhecimento, mas não ensina. Tem algo valioso, mas fala disso como se fosse qualquer coisa. Ela sempre coloca um mas depois de tudo. Eu até faço isso, mas não é nada demais. Eu até sei um pouco, mas ainda estou longe. Meu trabalho é simples. Eu não sou tudo isso. Ainda não é o momento. Tem gente muito melhor. E essa linguagem não é neutra. Ela treina o cérebro a permanecer numa posição inferior. Ela enfraquece a energia com que a pessoa se apresenta ao mundo. Ela cria um campo mental de hesitação. E o dinheiro gosta de clareza. O dinheiro flui melhor para estruturas que sabem reconhecer o próprio valor sem medo. Não por vaidade, mas por alinhamento. Não por soberba, mas por convicção. Uma mente treinada para se diminuir dificilmente sustenta riqueza por muito tempo, porque riqueza aumenta responsabilidade, exposição, escolhas e impacto. E quem ainda tem medo de ser percebido, muitas vezes sabota a própria subida antes mesmo de chegar lá. Hill falava do poder da decisão rápida e da persistência firme. Só que decisão não nasce numa identidade que vive pedindo desculpas por querer crescer. Persistência não se sustenta num coração que ainda associa grandeza com culpa. Você precisa revisar suas crenças mais silenciosas. Precisa perguntar a si mesmo com honestidade: eu realmente quero prosperar ou ainda estou tentando parecer humilde para não incomodar ninguém? Eu realmente desejo abundância ou ainda acredito que sofrer me torna mais digno? Eu realmente quero expansão ou ainda estou emocionalmente preso à aprovação de pessoas que se sentem ameaçadas quando alguém muda de nível? Em muitos casos, a humildade excessiva é apenas uma armadura construída para evitar rejeição. A pessoa aprendeu que quando se destaca, é criticada. Quando fala com firmeza, é chamada de arrogante. Quando cresce, é observada com inveja. Então, para se proteger, ela reduz a própria luz antes que alguém tente apagá-la. Isso pode até parecer uma estratégia de sobrevivência emocional, mas tem um preço altíssimo, porque para não incomodar o mundo, a pessoa abandona a si mesma. Para não ser julgada, entrega a própria voz. Para não ser chamada de ambiciosa, abre mão de construir uma vida maior. Para não parecer orgulhosa, se acostuma com menos do que poderia viver. E no final, ainda diz que foi escolha, quando muitas vezes foi apenas medo sofisticado com linguagem moral. Napoleon Hill jamais tratou riqueza como um acidente. Para ele, riqueza é consequência de um estado mental disciplinado, de um propósito definido, de uma imagem interna fortalecida e de uma ação coerente. Isso significa que, se a sua autoimagem continua pequena, a sua vida também tenderá a permanecer pequena. Não porque Deus ou o destino estejam contra você, mas porque sua mente ainda opera num padrão de contenção. O universo não responde apenas ao que você pede com palavras. Ele responde ao que você confirma com postura, decisão e aceitação interna. E alguém que vive se contraindo dificilmente se torna um canal amplo de recepção. A vida pode até enviar sinais, mas a pessoa os rejeita por não se sentir pronta. Pode até enviar oportunidades, mas ela se minimiza diante delas. Pode até enviar pessoas certas, mas ela acha que não está no nível. Pode até enviar expansão, mas ela ainda prefere a zona estreita onde se sente moralmente confortável. Essa conversa é desconfortável porque mexe com uma ilusão muito protegida, a de que toda humildade é virtude. Não é. Existe humildade que amadurece e existe humildade que amortece. Existe humildade que purifica o ego e existe humildade que paralisa a identidade. Existe humildade que te aproxima da sabedoria e existe humildade que te afasta da coragem. E você precisa discernir qual delas está guiando sua vida. Porque o mundo não premia apenas competência, o mundo também responde à energia com que você ocupa seu espaço.
Pessoas extremamente capacitadas continuam invisíveis enquanto outras, nem sempre superiores, avançam porque aprenderam a comunicar valor, sustentar presença e agir com convicção. Isso pode irritar, mas também pode ensinar. Não basta ser bom. É preciso parar de esconder que é bom. Não basta entregar valor. É preciso parar de tratar o próprio valor como se fosse detalhe. Não basta trabalhar. É preciso assumir autoridade sobre o que você constrói. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que era nobre viver se anulando. Talvez tenha achado bonito dizer sempre que não é ninguém, que não merece tanto, que não quer aparecer, que não precisa de muito. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Isso tem produzido liberdade ou limitação? Tem gerado paz ou estagnação? Tem te tornado mais forte ou apenas mais tolerante com a escassez? Porque existe uma forma de falsa espiritualidade que glorifica a carência. Uma forma de moralidade distorcida que demoniza a ambição. Uma forma de humildade teatral que mantém pessoas boas vivendo vidas pequenas. Hill não defendia arrogância. Ele defendia poder mental dirigido. E poder mental dirigido exige que você pare de chamar sua contração de virtude. A prosperidade não se sente segura em ambientes internos que rejeitam grandeza. Se toda vez que você começa a crescer, entra em crise, diminui preço, recua, desconversa, se esconde, muda de assunto, minimiza seus resultados, então há um padrão pedindo revisão. Você não precisa virar alguém exibido, não precisa se tornar duro, frio ou vaidoso. Precisa apenas abandonar a necessidade de ser pequeno, precisa entender que reconhecer seu valor não é pecado. Cobrar bem não é maldade. Falar com convicção não é arrogância. Desejar abundância não é corrupção moral. Querer viver bem não é traição à sua essência. Você pode ser profundo e próspero, pode ser espiritual e abundante, pode ser gentil e forte, pode ser ensinável e altamente valorizado, pode servir muito e justamente por isso receber muito. Uma das mudanças mais importantes na jornada de quem quer prosperar é aprender a falar consigo mesmo de uma maneira nova. Não como quem implora, mas como quem direciona. Não como quem se desculpa, mas como quem assume. Não como quem pede licença para sonhar, mas como quem decide se preparar para sustentar esse sonho. Hill falava que o subconsciente aceita aquilo que recebe com emoção repetida. Então observe quantas vezes ao longo dos anos você pode ter repetido frases que consolidaram uma identidade de escassez disfarçada de simplicidade. Para mim está bom assim. Não preciso de muito. Dinheiro demais complica. Quero só o suficiente. Melhor não chamar atenção. Prefiro ficar quieto. Não sei se consigo. Não sou melhor que ninguém. Essa última frase parece nobre, mas muitas vezes esconde outra mais perigosa. Então também não posso me permitir ser grande. Você realmente não precisa ser melhor que ninguém. Mas precisa sim se tornar a versão mais íntegra e poderosa de si. E isso incomoda a parte da sua mente que foi treinada para sobreviver se escondendo. Existe um momento em que crescer exige romper com a identidade que sempre te manteve aceitável para os outros, mas pequeno para si mesmo. Esse rompimento é silencioso. Ele não acontece apenas quando você ganha mais dinheiro. Acontece quando você para de diminuir a própria presença. Quando você aceita elogios sem se sabotar. Quando você cobra com firmeza sem sentir culpa. Quando você entra em certos lugares sem se sentir impostor. Quando você reconhece que tem algo valioso e fala disso com clareza. Quando você para de romantizar escassez. Quando você entende que uma vida maior não precisa te transformar numa pessoa pior. Esse é um ponto crucial. Muita gente teme enriquecer porque associa prosperidade à corrupção, vaidade, distanciamento ou perda da essência.
Mas riqueza não revela necessariamente maldade. Muitas vezes, ela apenas amplia o que já existe. Se você tem caráter, pode crescer sem se perder. Se você tem consciência, pode prosperar sem se corromper. Se você tem propósito, pode receber muito e continuar alinhado. No entanto, para isso, precisa abandonar a humildade que te infantiliza. Precisa abandonar a postura de quem sempre espera alguém autorizar sua expansão. Precisa sair do lugar psicológico de aluno eterno que nunca se considera pronto. O mundo não espera pessoas perfeitas. O mundo responde a pessoas disponíveis, decididas e alinhadas. E talvez hoje o seu próximo nível esteja sendo bloqueado menos por falta de oportunidade e mais por excesso de recuo. Menos por incapacidade e mais por autoanulação. Menos por azar e mais por uma imagem interna que ainda não se permitiu receber grandeza. O ponto aqui não é virar alguém orgulhoso. É parar de usar a humildade como desculpa emocional para permanecer pequeno. Se você quer prosperar de verdade, precisa fazer uma pergunta honesta. Em quais áreas da minha vida eu estou chamando medo de humildade? Em quais momentos eu estou fingindo simplicidade, quando na verdade estou evitando responsabilidade maior? Em que ponto eu estou recuando para não ser visto? Onde eu estou cobrando menos do que deveria? Onde eu estou me apresentando abaixo do meu real nível? Onde eu ainda estou esperando que alguém reconheça em mim algo que eu mesmo não tive coragem de assumir? Essas perguntas não são confortáveis, mas libertam, porque enquanto você não nomeia o padrão, não quebra o ciclo. E enquanto não quebra o ciclo, continua entregando sua vida a uma versão pequena de si mesmo. Talvez a chave não seja aprender mais uma técnica, mais um método, mais um plano perfeito. Talvez a chave seja simplesmente parar de se diminuir, parar de falar como quem não importa, parar de viver como quem precisa provar humildade o tempo todo. Parar de recuar quando a vida começa a abrir espaço. Parar de tratar seus dons como se fossem coincidência. Parar de confundir autopreservação com autossabotagem. Parar de manter um padrão de invisibilidade só porque ele te deu segurança emocional no passado. Aquilo que te protegeu uma vez pode estar te aprisionando agora. E amadurecer também é reconhecer quando uma identidade antiga deixou de servir. Napoleon Hill ensinava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas para realizar, você precisa acreditar não apenas no resultado. Precisa acreditar na sua capacidade de sustentá-lo. Precisa acreditar que não será menos digno se crescer. Precisa acreditar que não precisa continuar pequeno para continuar bom. Precisa acreditar que existe honra em prosperar com consciência. Precisa acreditar que seu valor não diminui ninguém. Precisa acreditar que ocupar espaço com integridade é diferente de tentar dominar os outros. Precisa acreditar que abundância não é um desvio espiritual. Pode ser, inclusive, uma extensão natural de uma mente disciplinada, de uma fé madura e de um propósito claro. Então, talvez hoje o chamado não seja para você se tornar mais humilde. Talvez seja para você se tornar mais verdadeiro, mais inteiro, mais alinhado, mais firme, mais consciente do valor que carrega, mais disposto a abandonar versões de si mesmo que eram aceitas, mas improdutivas, mais corajoso para ser visto sem pedir desculpas, mais preparado para receber sem culpa, mais comprometido com a ideia de que prosperidade não nasce apenas do trabalho. Ela também nasce de uma identidade que parou de se curvar diante da própria grandeza. Guarde isso com força. Não é humildade negar seu valor. Não é humildade diminuir sua voz. Não é humildade aceitar migalhas quando você entrega excelência. Não é humildade fugir da responsabilidade de crescer.
Não é humildade continuar escondendo seus dons para não incomodar pessoas acomodadas. Isso pode parecer bonito por fora, mas por dentro costuma ser apenas medo refinado. E medo refinado continua sendo medo. A verdadeira humildade não te enfraquece. Ela te estabiliza, ela te mantém ensinável sem te tornar invisível. Ela te impede de cair na arrogância, mas não te empurra para a autonegação. Ela te lembra que você ainda pode evoluir sem te fazer esquecer que já tem valor agora. O dinheiro entra com mais força na vida de quem aprendeu a respeitar a própria capacidade. A prosperidade cresce ao redor de quem para de se desculpar por querer mais. A abundância se torna mais natural quando a mente deixa de associar expansão com culpa. E talvez a pobreza de muita gente não esteja ligada apenas à falta de oportunidade. Talvez esteja ligada ao excesso de recuo, à excessiva preocupação em parecer humilde, à repetição de um padrão que as mantém corretas aos olhos dos outros, mas limitadas diante da própria missão. Chegou a hora de revisar isso. Chegou a hora de abandonar a humildade que te encolhe e manter apenas a humildade que te purifica. Chegou a hora de parar de se esconder dentro de uma versão moralmente aceitável, mas financeiramente travada. Chegou a hora de aceitar que você pode ser uma pessoa de caráter, fé, profundidade e consciência, e ainda assim desejar uma vida ampla, digna, forte e abundante. Porque não há virtude em viver abaixo do seu chamado. Não há nobreza em recusar a expansão por medo de julgamento. Não há santidade em permanecer pequeno quando a vida está tentando te treinar para algo maior. E talvez essa seja a virada que faltava. Não mais esforço cego, não mais modéstia autodestrutiva, não mais culpa por querer crescer, mas uma nova postura, uma nova identidade, uma nova permissão interna. A partir de hoje, você não precisa escolher entre ser humilde e prosperar. Você só precisa rejeitar a falsa humildade que te mantém pobre.